Nós vamos meditar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. E a palavra do Senhor vai dizer assim: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados, essa parte ela é muito interessante, que ele diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, uma glória eterna que pesa mais do que todos os sofrimentos. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que se vê, o que nós vemos com os nossos olhos, tudo vai passar. É transitório, é passageiro, mas aquilo que eu creio, onde eu fixo os meus olhos e que eu não vejo, esse é eterno. Essa palavra, ela é gloriosa. Toda a palavra do Senhor, ela é gloriosa, amados.
E nós precisamos, como disse o pastor Paulo hoje na ceia de manhã, nós precisamos nos aperfeiçoar, nos aprofundar na palavra do Senhor, no conhecimento da verdade, no conhecimento do Deus que nós servimos. Nós precisamos ter um relacionamento de intimidade profunda com Ele. E quando eu leio as cartas de Paulo, eu percebo que Paulo tinha uma profunda intimidade, um relacionamento profundo com Deus. E eu gostaria de falar aqui nesse momento, nós vamos estar meditando, eu queria deixar por título aqui dessa meditação que nós vamos fazer, o nosso leve e momentâneo sofrimento. O nosso sofrimento leve e momentâneo. Aí você pode dizer assim, mas irmã Leile, você nem sabe a dor que eu tô sentindo, você não sabe o meu sofrimento, você não sabe a minha dor, a tempestade que eu vivo. E aí, amados, como assim, pode se perguntar isso, como assim leve e momentâneo? Como é que Paulo chega e fala que o nosso movimento é leve e momentâneo, é passageiro? Como assim? E estudando essa palavra, amados, estudando a vida de Paulo, o amor dele pela palavra e pelo reino, ele é sim uma autoridade para falar para nós hoje que o sofrimento é leve e momentâneo. Por quê, irmã Leile? Porque no livro de Atos, capítulo 9, depois que Paulo, ele persegue a igreja por causa da religião, ele era zeloso por causa da religião, por causa da cultura hebraica, judaica, por causa da cultura do templo que havia. E quando Jesus veio, Jesus quebra todos esses paradigmas, e Jesus, ele vem, ele não traz uma nova religião, mas ele traz um amor pelas almas. E quando ele vem como sacrifício vivo, Paulo, ele se levanta e ele vai contra e ele persegue a igreja. E nós sabemos, lá nós vimos, Estevão foi apedrejado por ele ali junto com os servos dele ali, enquanto ele perseguia a igreja. Paulo era um perseguidor voraz da igreja, porque ele acreditava que ele estava defendendo a religião, ele estava defendendo a palavra de Deus, as coisas de Deus. Ele cria nisso, realmente ele cria nisso. E quando ele está viajando para Damasco, perseguindo os discípulos, a palavra do Senhor vai dizer que ele tem um encontro sobrenatural com Deus. Paulo, aquele homem que perseguia, que chegou ao ponto de matar, né, de assassinar pessoas em defesa lá do evangelho que ele acreditava. Ele, nesse momento que ele vai para Damasco, que ele vai em perseguição dos discípulos, ele se encontra com Deus. Ele tem um encontro com Jesus. E a palavra diz que ele tem um encontro sobrenatural com Jesus. Sobrenatural. A Bíblia fala que ele está naquele momento ali e ele tem aquele encontro maravilhoso com Jesus. Amados, Paulo, depois que ele tem esse encontro com Jesus, eu penso assim, aquele homem que perseguia a igreja, que fazia todas aquelas atrocidades, e Jesus chega para ele e fala: Paulo, por que me persegue, Paulo? Saulo, na verdade. Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus fala com ele. E ele se assusta ali, e ele fala assim: quem é você? E aí Jesus responde: Saulo, eu sou Jesus, a quem você persegue. E naquele momento Paulo teve aquela experiência, e Paulo fica cego, e Paulo se rende ali e abandona aquele propósito que ele tinha de continuar perseguindo, e ele vai para uma casa, né, lá na cidade, e ele vai para uma casa, e Deus vai, enquanto ele está lá, ele ora ao Senhor. E Deus vai até Ananias e fala: Ananias, vai lá, Ananias, na rua direita, na casa de Judas, procura um homem de Tarso chamado Saulo.
ele está orando por mim, está orando para mim. E ele teve uma visão de que você, Ananias, iria lá, imporia a mão sobre eles e ele curaria. Ananias teme, é claro, Ananias conhece a história daquele homem que era temeroso, que chegava e fazia coisas terríveis, e ele fala: Senhor, mas como é que eu vou? Eu tô sabendo, eu já ouvi falar do que ele fez com o povo seu lá em Israel. Mas aí Deus fala para Ananias: Ananias, vá, porque eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Vai, e aqui nós paramos para refletir. Deus fala assim: eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Amados, é muito forte, porque nós não gostamos de sofrer. Nós não queremos a dor, nós não queremos o sofrimento. Seja realista. Quem é que gosta de ficar sofrendo? Ninguém. Mas aqui o próprio Senhor fala: Ananias, vai lá, ó, cure ele, põe a mão sobre ele, porque ele é vaso escolhido meu. Aquele homem, Ananias, ele é vaso escolhido meu, e eu vou mostrar, ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos judeus. Vá, Ananias, porque eu escolhi ele. Amados, aquele homem terrível, que cometeu atrocidades. Como assim? Esse vaso escolhido é instrumento escolhido de Deus? É sim. Nós que somos humanos e que julgamos que aquele homem, aquele maior pecador, aquela pessoa mais complicada e mais difícil, que não merece ser usado por Deus, mas Deus pensa, vê e olha diferente. Ele enxergou naquele homem que era tão fervoroso em defender ali aquela religião, e eu creio assim, na minha conjectura, mas não estou falando que Deus pensou nisso, mas eu penso assim: se aquele homem, ele na religião, ele defende dessa forma, imagina aquele homem defendendo e levando o meu nome para os gentios, levando o meu nome para os reis. Imagina como ele vai ser fervoroso. E nós conhecemos a história que Paulo tinha uma ousadia fora do normal. Paulo foi usado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, para pregar o evangelho de uma maneira ousada. Paulo escreveu quase todas as cartas do Novo Testamento foram escritas por Paulo, e Paulo nem conviveu com Jesus. Ele teve uma experiência sobrenatural com Jesus, mas ele não andou com Jesus. Ele andou com os discípulos, mas ele não andou com Jesus. E Paulo foi fervoroso na fé. Aquele homem que perseguia a igreja, aquele homem que matou pela religião. A Bíblia fala que quando Ananias ora, cai como se fosse escamas dos olhos dele. E eu creio que não foi só a cegueira física naquele momento que foi curada em Paulo, mas a cegueira espiritual naquele momento. Paulo enxergou o evangelho da cruz. Ele entendeu quem era Jesus e qual era o propósito que Jesus veio e cumpriu, e qual era a missão que ele tinha para fazer. Tanto é que logo que ele é curado, ele é batizado e ele sai pregando nas sinagogas, ele sai pregando nas praças. Eu imagino Paulo, aquele homem que matou Estevão em plena praça, sair de repente na praça pregando aquilo que ele era contrário. Olha que coisa tremenda, amados. É assim que Deus faz. E Paulo agora se levanta, e ele, mesmo sabendo que ele sofreria todo tipo de sofrimento por amor a Cristo, ele escolhe segui-lo. A dimensão do amor de Paulo era tremenda, e o sofrimento também. Ele fala no versículo 17 assim: pois o nosso sofrimento leve e momentâneo está produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles.
O que ele está dizendo aqui, amados, é o sofrimento que você e eu estamos enfrentando está produzindo, ou seja, está gerando, está criando em nós e para nós uma glória eterna. Há uma coroa eterna que é muito maior e muito mais valiosa que todos esses sofrimentos que eu e você estamos passando, que toda essa dor que nós estamos enfrentando agora. É isso que Paulo está dizendo para mim e para você. Tá doendo agora, é leve e momentâneo, porque a glória, a coroa eterna que está sendo gerada em você é muito mais valiosa, pesa muito mais do que esse sofrimento que você está enfrentando. E olha, amados, que Paulo sofreu e sofreu e sofreu. Paulo foi mordido por uma víbora venenosa. Paulo foi perseguido, foi apedrejado, sofreu chibatadas, foi chicoteado, sofreu um naufrágio, foi espancado, foi preso. Mas em todas essas ocasiões ele usou as oportunidades para dar louvor e glória a Cristo Jesus. E em cada um desses momentos as vidas foram alcançadas para o reino. É isso que ele fala aqui, ó, no versículo 15. No versículo 15 ele fala: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. É isso que ele está falando. Ele usou todas as oportunidades para que o evangelho de Jesus crescesse, para que a glória fosse dada a Cristo, para que transbordasse a graça de Jesus na vida das pessoas. E a pergunta é aqui: ele usava a dor para gerar vida para os outros. E a minha pergunta para você e para mim nessa tarde, nesse dia é: o que você está fazendo com a sua dor? Como você está enfrentando a sua dor, o seu sofrimento? Você sabia que toda dor tem um propósito? Que todo propósito tem uma dor? Toda dor tem um propósito e todo propósito tem uma dor. Porque a dor faz parte do nosso amadurecimento, do processo de amadurecimento, amados, de crescimento, de renúncia, de matar a nossa carne, de matar a nossa vontade. Amados, o sofrimento faz parte do propósito de nos fazer crescer, de nos amadurecer. Ninguém amadurece sorrindo, só em momentos de alegria, não. A gente amadurece na dor. É quando nós somos provados que nós somos aprovados. Toda dor, todo sofrimento é um processo de transformação. E transformação dói, todo processo dói. Você sabia que a dor na área que você está enfrentando hoje, e eu não sei qual é, talvez seja uma área, duas, ou talvez várias. Sabia que a dor que você está enfrentando, onde está doendo, onde está sangrando hoje, na sua vida, esse sofrimento, essa dor, ela tem um propósito? Não é somente para te fazer sofrer, não. Tem um propósito. Qual é o propósito, irmã Leile? Gerar, produzir fruto de arrependimento, gerar vida para outros. Paulo fala, esse sofrimento leve e momentâneo está produzindo uma glória eterna. O que é mais eterno do que você gerar vida eterna em alguém? Do que você gerar um fruto de vida eterna em alguém? Que é mais eterno que isso? É para nós, amados. E para nós é isso que Paulo diz. Paulo está falando isso para nós, está gerando, está produzindo uma vida eterna. Mas antes ele diz assim, ó: não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo. O que nós pregamos de nós mesmos é que somos escravos de vocês. Paulo levava os 2 mandamentos que Cristo falou muito a sério. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele fala assim: eu fui crucificado com Cristo, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, para fazer a vontade de Cristo na terra que ele entendeu que ele foi chamado. Por amor a ele eu sofro, mas faço isso feliz, é o que Paulo estava falando.
Filipenses fala que os sofrimentos de Paulo contribuíam para o crescimento, para o progresso, para a expansão da igreja. Filipenses 1,12 fala: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. No versículo 20, na parte B, ele fala: ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Até a morte, para Deus, é lucro. Paulo fala isso, que se ele morresse em Cristo, era lucro, porque ele estava engrandecendo o nome de Jesus. No versículo 27 em diante, ele anima os filipenses, ele fala assim: continuem firmes na luta, na fé, lutando sem intimidar com aqueles que são contrárias à palavra de Deus. No versículo 28 ele fala assim: para eles é sinal de destruição, mas para vocês é sinal de salvação da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por eles. Veja bem, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que eu ainda continuo enfrentando. Uau! Você sentiu aí, amados? Você sentiu isso? É como se Paulo estivesse dizendo para mim assim: olha, Leila, irmã Ninha, irmã Lurdinha, irmã Pretinha, irmã Anitta, irmã Débora, irmã Lia. Você tem que enxergar o sofrimento como privilégio. Tá doendo aí, tá difícil, mas é um privilégio, uma honra você sofrer por amor a Cristo. Por quê, amados? Porque no versículo 8 do capítulo 4 que nós lemos de Coríntios fala: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, perplexos, mas não desesperados. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Amados, a minha dor e a sua dor tem o propósito de revelar Cristo em nós. A sua dor e o seu sofrimento tem o propósito, a sua perseguição que você está enfrentando tem o propósito de revelar Cristo em você. E a pergunta é: a perseguição que você está sofrendo está revelando Cristo em você? Quando bate o desespero, Cristo se revela. Quando você fica perplexo, em dúvida, Cristo se revela em você. É para isso que serve a nossa dor. É para isso que serve esse leve e momentâneo sofrimento que nós enfrentamos, para revelar Cristo em nós. Para revelar Cristo em nós. Esse é o propósito da sua dor. Eu não sei qual é a dor que você está enfrentando, mas esse é o propósito da sua dor. Revelar Cristo em você para que outros sejam alcançados. Esse leve e momentâneo sofrimento que você está enfrentando é para revelar Cristo em você. Ele diz assim, ó: nós somos desanimados, nós somos perseguidos, mas não podemos desanimar. Nunca. Porque a nossa dor é para revelar Cristo em alguém. Amém? Que Deus abençoe.